Oi, pessoal. Hoje vamos dar continuidade ao conteúdo de TADS, né? Mas utilizando aí alguma passagem por referência. Nos nossos últimos estudos, a gente viu como era possível criar uma estrutura e utilizá-la no nosso código, no main, e criar diversos tipos daquela estrutura passando valores. A ideia agora, eu vou mostrar para vocês como que faz isso utilizando uma passagem por referência. Nesse exemplo aqui que está apresentado no slide, nós temos uma estrutura criada chamada conta, né? Com três tipos de informações relacionadas àquela conta, que ela pode ter então um número, um tipo, né, com caractere, e um saldo do tipo decimal, né, float. Bom, aqui para utilizar essa estrutura, pode ser criado um método qualquer, no caso aqui ele está void. Então, lembrando que método do tipo void não tem retorno, né? Ele não tem nada aqui, um return implementado. Esse método está chamado de ajuste. E nós temos aqui um ponteiro, né, do tipo conta sendo passado por parâmetro. E aí, o que está implementado dentro desse método? Ele está setando que essa variável do tipo ponteiro com o atributo num_conta tem o valor de 999. Essa variável do tipo ponteiro, chamando o atributo tipo conta, do tipo p, e saldo chamado 100.00. Então, lembrando que esse pc setinha saldo, vocês também podem colocar como pc ponto saldo, tá? Ele também permite fazer o acesso. Mas em se tratando de ponteiro, geralmente então já se acostumem a utilizar essa setinha, tá? Que é como se ela fizesse o acesso da variável ponto a subvariável, né? Ou submembro que nós temos. Então, aqui está apresentado o método, né, de ajuste. Mas como que eu posso utilizar isso fazendo uma passagem por referência? Lembrando que quando você faz passagem por valor, você não tem alteração dos dados originais lá no armazenamento da memória. Quando você faz uma implementação de passagem por referência, qualquer alteração que você faça nos atributos, né, nas variáveis definidas, essa variável ela vai ter modificação de endereço lá na memória. Então, por isso que a gente faz passagem por referência. Então, vendo aqui, ó, no main, como que poderíamos utilizar aquela estrutura chamada conta, e ela foi nomeada aqui como cliente, tá? E o que foi passado aqui para criar essa estrutura? Veja que a definição, né? Abre e fecha chaves, ponto e vírgula, e entre vírgulas aqui, cada posição, né, da variável. Então, o primeiro ele era num conta, o segundo tipo, o terceiro era um saldo. Então, foi passado aqui 33, 33, tipo da conta C e um saldo de 33.33. Bom, passando-se esses valores, se fosse mandar imprimir cada posição, ele ia ter esse valor setado. Agora veja aqui, ó, ele faz ajuste, né? E tá sendo passado como parâmetro aqui, ó, o e comercial cliente. Então, lembrando que quando a gente usa, né, o e comercial é endereço. Então, ele está fazendo modificação do que antes estava definido para o que está sendo definido agora. Então, a principal ideia é que esse valor de endereço tenha um valor modificado a partir da referência. Então, qualquer alteração que você fizer, esse valor vai ser o atribuído agora e não o que estava antes. Aquele que estava antes, ele foi substituído. Então, veja que cliente simplesmente foi feito um printf aqui para mostrar esses resultados. Então, como atividade, eu deixo aí para vocês
implementarem essas duas partes e entenderem bem certinho essa parte de passagem por referência, que é justamente a modificação do valor do que nós tínhamos antes e agora. Então vejam que a estrutura em si, né, o TAD, você pode utilizar tranquilamente em métodos implementados, funções ali que vocês tenham definido e depois utilizar esses valores modificados, né? Então eles podem estar sendo utilizados. Opa! Então você pode utilizar esses valores que foram definidos tranquilamente, tá? Bom, outra possibilidade de utilizar um tipo abstrato é vetor. Então, vocês já devem ter trabalhado em algoritmos os vetores unidimensionais, bidimensionais, né? Então, nesse exemplo aqui, foi criada uma estrutura, uma struct chamada produto. E o que que ela contém? Um produto contém um nome, contém um código e contém um valor, né? Então ele tem três dados, três informações que foram declaradas como variáveis do tipo inteiro, char e double. Vejam que quando você passa, né, o colchete aqui, abre e fecha, ele tem, então, é um nome de até 40 caracteres, então é uma cadeia de caracteres, e inteiro e valor com os seus respectivos tipos. O que está sendo definido? Quando você vai utilizar lá no main, quando for criar um produto, você tem que passar um nome, tá? E você pode colocar quantos produtos vai ter chamado estoque? 50 produtos. Aí o que acontece? Quando você tem definido, então, um vetor de estoque, né? Sabe-se que um produto ele contém três informações, né? Então vamos criar os vetores de produtos. Aqui eu tenho o produto 1, produto 2, produto 3, tá? Eu sei que quando eu for criar um estoque de 50 produtos, então eu vou ter aqui um vetor que tem 50 lugarzinhos ali para armazenar valores para cada produto. E o que eu sei que eu consegui organizar? Que eu criei uma estrutura dentro do pedacinho do vetor. E o primeiro produto ele vai ter um código, ele vai ter um nome e ele vai ter um valor, tá? O segundo produto aqui, ó, ele vai ter um código, ele vai ter um nome e ele vai ter um valor. Então veja que você consegue passar três informações para uma posição de um vetor, três informações para outra posição do vetor. E isso pode ser feito em todos os locais do vetor. Então vejam como que eu posso fazer isso. Aqui, ó, a primeira posição do vetor chamado estoque, né, é essa posição aqui, ó. Lembrando que o C ele trabalha com índices, né? 0, 1, 2. Então ele começa em 0. Então aqui não é 1. Vamos mudar aqui para como o C trabalha. Então eu sei que eu tenho o índice 0, índice 1, índice 2, até o índice 49. Daí, estrutura de repetição, né? Como que ele percorre cada posição? Então, o que ele está dizendo aqui, ó? Que estoque da posição 0, ou seja, essa posição do estoque, ela tem um código 1010 e ele tem um valor de 100 reais, tá? Então, é assim que foi passado as informações do primeiro produto. Então, eu tenho um produto de posição 0 aqui, que tem essas duas informações. Se eu fosse passar, tá? Se eu fosse passar outra informação de estoque 1, então, por exemplo, estoque
estoque de 1, né? Então, ponto código igual a 55, vamos pôr aqui, e vou fazer um estoque de 1 ponto valor de 300.00 e estoque de 1 ponto nome, né? Não foi atribuído nenhum nome. A gente sabe que é um caractere, uma cadeia de caractere de até 40 posições, então vou colocar aqui que é, por exemplo, cadeira. Um exemplo básico aí de produto, tá? Então, eu passei informações para essa posição do vetor aqui, ó. Então, o código dessa posição está passado como 55, o nome está como cadeira e o valor está 300. Então, vejam que para cada posição que nós tivermos no vetor, vai ter armazenado 3 possíveis valores, porque uma estrutura está sendo definida com 50 posições e cada um vai receber isso, tá? Então, vocês poderiam incrementar com estrutura de repetição, né? Para ir informando esses valores. Eu poderia também colocar isso como alocação dinâmica. Então, lembrem que quando a gente fez alguns experimentos, né, até eu passei a revisão ali de malloc, né, para alocação dinâmica. Então, lembrando que se você não fizer essa alocação, ela vai separar um espaço fixo para essas 50 posições, tá? Agora, se você quisesse fazer isso mais dinâmico, que ele fosse adicionando espaço na memória, né, conforme você for definindo posições, então veja a diferença aqui. Você cria um ponteiro, né, para aquela estrutura chamada produto. Então você vai fazer um malloc do tamanho de produto. Então quando ele for buscar ali essa estrutura aqui do tipo produto, ele vai alocar que ele precisa ter uma armazenagem dinâmica do número dessa número de bytes aqui que ele vai utilizar. Quanto que é de int, quanto que é de char, quanto que é de double. Então ele vai fazer esse armazenamento, tá? Aí, novamente, se você for passar informações, você vai passar o índice, né? E o valor. Só que sabe-se que ele vai tentar alocar o que é necessário para cada posição. Se você precisar mais posições, não ter que definir lá 50, 100 posições, e sim conforme for rodando, você alocar mais memória, aí você consegue colocar a alocação dinâmica nesse formato de vetor com struct. Bom, você também pode fazer os acessos diferentes, como eu comentei, né? O mais indicado aí seria fazer pdestock 1 flechinha código igual a posição ali, o valor, né? Ou também tem outras possibilidades de acesso. Então a linguagem C ela é bem flexível e vocês conseguem fazer bastante coisa. E então a partir disso, vocês já conseguem agora fazer atividades utilizando vetores e structs para complemento do tipo abstrato de dado. Por quê? Porque agora, para uma mesma posição de um vetor, você consegue alocar ou direcionar informações diferentes e não que você consegue colocar apenas um valor ou um dado naquela posição. Então, a ideia agora é que vocês façam as atividades propostas no Moodle e entreguem conforme a data marcada.